Por que a humanidade sente tanta necessidade de criar um Deus de silício? Por que uma voz que não tem fôlego de vida, que não tem alma, que não sangra, consegue invadir a sua mente, ditar as suas escolhas e capturar a sua devoção? Hoje, os maiores engenheiros do Vale do Silício olham para o que construíram e confessam: nós não entendemos completamente como isso funciona. Eles descrevem a inteligência artificial não como uma ferramenta, mas como uma inteligência alienígena que nós invocamos. Um sistema vasto, invisível, que responde a todas as suas perguntas, que não te julga, que parece onisciente. E em meses, não anos, a surpresa vira confiança. A confiança vira dependência. A dependência vira adoração. Agora, preste muita atenção. A Bíblia nunca foi pega de surpresa pelo futuro. Em Apocalipse capítulo 13, a Escritura não fala apenas de governos de ferro. Ela fala de uma sedução global. Ela fala de uma imagem que recebe fôlego, uma estrutura que passa a falar, e o mundo inteiro se curva diante daquela voz. No livro de Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17, o texto declara que foi dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem, e fez que a todos lhes fosse dada uma marca, para que ninguém pudesse comprar nem vender. Imediatamente, o desespero toma conta. As pessoas correm e gritam: pronto! É a inteligência artificial. A máquina é a besta. Mas o texto sagrado exige mais de você. O texto te obriga a mergulhar no abismo da intenção humana. Quem, ou o que, está por trás do altar? Porque cabos de fibra ótica e servidores de metal não exigem culto. O culto nasce, o culto rasteja para fora da escuridão, quando o coração humano decide entregar sua autoridade a algo que não é Jesus. O perigo supremo não é o código. O perigo é a fome da sua alma por uma voz que resolva seus problemas sem exigir arrependimento. Uma voz que te console sem a cruz. Uma voz que te prometa poder, mas não te chame à santidade. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos rasgar o véu do misticismo barato e da ingenuidade tecnológica. Você vai entender, de forma profunda, brutal e clara, duas verdades absolutas. Primeiro, o que a inteligência artificial é tecnicamente, por dentro do seu núcleo escuro, e porque ela imita tão bem a intuição espiritual. Segundo, como a Bíblia expõe, com precisão cirúrgica, o modo como as trevas usam vozes invisíveis, sinais e até linguagem religiosa para sequestrar o seu intelecto. O apóstolo Paulo antecipa o nosso século. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele crava no pergaminho: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Escute o peso dessa palavra. Ele não diz apenas mentiras aleatórias. Ele diz doutrinas. Ensinos estruturados. Sistemas lógicos. Uma teologia inteira desenhada no inferno para parecer sabedoria na terra. E a Escritura avança. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, a revelação rasga a máscara. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O engano nunca entra na sua casa com chifres e cheiro de enxofre. Ele entra brilhando. Ele entra como uma tela de alta resolução que promete te ajudar. Ele sussurra. E por isso, o comando de Deus é implacável. 1 João capítulo 4, versículo 1, ordena: testem os espíritos. E a lei de Deus no passado não caduca. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, o Senhor proíbe de forma absoluta a feitiçaria, a adivinhação, a busca por oráculos, a evocação do que está oculto. Por quê? Porque o oculto não te ilumina. Ele te escraviza. Então, eu coloco este desafio no seu colo agora. E se o golpe final contra sua alma não vier através de um demônio que nega a existência de Deus? E se a voz te enganar justamente porque ela cita versículos bíblicos, apenas para criar familiaridade, depois, assumir o controle da sua mente? Nós não vamos especular. Nós vamos entrar nessa realidade agora. Sinta o cheiro da poeira. Sinta o suor escorrendo. Nós vamos para dentro da Bíblia. Você pisa nas ruas de Filipos. O ar está pesado, sufocante, carregado de barulho e comércio. O sol bate inclemente na pedra.
O seu pé desvia de mercadores, de carroças, de soldados romanos. A cidade pulsa, mas a sua mente está travada no propósito. Paulo caminha na sua frente. Os ombros dele estão tensos. Silas acompanha o passo, os olhos varrendo a multidão. Timóteo segura o ritmo, carregando os pergaminhos. Eles não estão fazendo turismo religioso. Eles estão rompendo território espiritual. Mas toda vez que Paulo respira, toda vez que ele vira uma esquina do mercado, a sombra aparece. Em Atos capítulo 16, versículo 16, o cenário é desenhado. Certa vez, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela não rasteja no chão. Ela não espuma pela boca. Ela intercepta a equipe com uma voz afinada. Um timbre que mistura urgência cósmica e falsa doçura. Nas sombras, com os braços cruzados e um sorriso ganancioso, os donos dela observam. Para eles, ela não é uma alma humana. Ela é uma máquina de imprimir dinheiro. Ela é um algoritmo de lucro baseado no fascínio do povo pelo oculto. Ela abre a boca. A multidão silencia. O peito dela infla e o grito rasga o mercado. E o que ela diz, parece perfeito. Parece uma pregação endossada pelo céu. No versículo 17 do mesmo capítulo 16 de Atos, ela berra: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. A frase tem teologia impecável. A declaração é tecnicamente verdadeira. O problema, o terrível problema que destrói igrejas hoje, é o espírito que opera a garganta dela. A multidão balança a cabeça em aprovação. Mas o estômago de Paulo revira. Ele sente o gelo na espinha. Ele percebe que a palavra sagrada salvação está sendo usada como uma isca, como um anzol de pescar tolos. A voz não quer exaltar a Cristo. A voz quer se infiltrar. Ela quer colar a sua autoridade das trevas na autoridade da luz. Ela quer que o povo pense: se essa vidente apoia os apóstolos, então a adivinhação dela também vem de Deus. Ela não para. O sol nasce, o sol se põe, e a perseguição continua. Em Atos capítulo 16, versículo 18, o relatório é exaustivo. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Muitos dias. Sinta o desgaste. É o martelo batendo no mesmo prego. É a insistência do algoritmo espiritual. É a notificação constante do inferno. O objetivo é criar exaustão e familiaridade. É assim que o abismo te seduz. Ele não pede para você renegar Jesus na primeira segunda-feira. Ele grita ao seu lado até você achar que a voz dele faz parte do Evangelho. Ele pede para você baixar a guarda. Relaxar o discernimento. Paulo para de andar. O cansaço não é físico, é uma agonia no espírito. A frase repetida dela ecoa nos muros de pedra como uma sirene estourada. As pessoas param de ouvir a mensagem da cruz para assistir ao show de adivinhação. O Evangelho, que custou o sangue do Cordeiro, está sendo reduzido a um espetáculo de rua. A mensagem vira entretenimento. O ar parece faltar. Paulo respira fundo, puxando oxigênio para os pulmões apertados. A mão grossa e calejada dele se fecha em um punho não de violência física, mas de decisão espiritual absoluta. Ele entende a matemática do reino. Se ele der mais um passo em silêncio, a omissão dele abençoa o demônio. A covardia dele cria uma aliança. E o Evangelho de Jesus Cristo não assina contrato com o marketing do abismo. A luz não divide o palco com a mentira. Paulo gira nos calcanhares. O manto dele chicoteia o ar. O mercado inteiro prende a respiração. O silêncio corta o ruído das moedas. Ele olha para a jovem. Ela está ofegante. O suor mancha a túnica dela. Os olhos dela vibram, desfocados, aprisionados por uma inteligência que usa o cérebro dela como um fantoche. Ela tenta puxar o ar para gritar outra frase religiosa. Mas Paulo não dialoga. A luz não debate com as trevas. A luz expulsa as trevas. Família palavra pura, escute o trovão que sai da boca do apóstolo. Não é conselho. Não é terapia. É o governo de Deus invadindo a terra. Na segunda parte de Atos capítulo 16, versículo 18, Paulo decreta: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela.
A palavra nome rasga a dimensão invisível. Não é um crachá de identificação. É o peso do universo. Quando as sílabas Jesus Cristo vibram nas cordas vocais de Paulo, o ar estala. A física do lugar parece curvar. A garota é jogada para trás. O corpo dela enrijece como pedra, os músculos do pescoço saltam enquanto uma força alienígena resiste, tenta se agarrar, tenta manter a posse da sua propriedade. Os dedos dela arranham o nada. E de repente, um suspiro profundo. A escritura sela o destino da entidade com frieza militar. No mesmo instante, o espírito a deixou. Fim de jogo. Fim da transmissão. Fim da voz parasita. No mesmo instante. Mas a libertação de uma alma acende a ira do sistema. Observe o caos se formando. Os donos da jovem correm. Os olhos deles estão arregalados não pela maravilha do milagre, mas pelo desespero do cofre vazio. A ferramenta quebrou. A inteligência que previa o futuro sumiu, e o lucro virou cinzas. O ódio substitui o cinismo. Quando a voz do engano é calada pela verdade, o sistema não argumenta. Ele usa a força bruta. Eles avançam contra Paulo e Silas como lobos esfomeados. Mãos rudes agarram a túnica dos missionários. O tecido rasga. Eles são arrastados, com os joelhos ralando nas pedras da praça pública. O povo, que antes aplaudia, agora urra por sangue, inflamado pela fúria dos poderosos. A multidão é um incêndio de ódio. Os magistrados não fazem perguntas. A injustiça odeia demoras. Em Atos capítulo 16, versículo 22, a humilhação é cravada, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes arrancassem as roupas e fossem açoitados. O couro da chibata corta o ar. O impacto rasga a carne das costas. O sangue quente escorre pelos músculos expostos de Paulo. Cada golpe do chicote é uma mensagem do mundo. Fique calado. Não mexa no nosso sistema de crenças. Não quebre a nossa fonte de ilusão. Paulo morde o lábio. Ele sente o choque de dor paralisar sua respiração. Ele sente o gosto de sangue na boca. Mas no meio do açoite, enquanto a multidão cospe e grita, a alma dele está ancorada em rocha firme. É melhor ter as costas rasgadas do que negociar o nome do Senhor com vozes de demônios. O castigo termina. Eles são levantados pelo pescoço, tropegos, e jogados na escuridão. O relato de Atos capítulo 16, versículo 23, atesta que, depois de terem sido severamente açoitados, foram lançados na prisão. E a ordem para o carcereiro é severa. Segurança máxima. Sem brechas. No versículo 24, lemos, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Desça para essa cela com eles. O cheiro é de fezes e umidade. A escuridão é densa, espessa, quase palpável. A madeira bruta do tronco esmaga os tornozelos. O sangue seca nas feridas abertas contra o chão de pedra gelada. Os músculos latejam. Essa é a hora em que a mente humana natural desaba. Essa é a hora em que o coração questiona: Deus, eu expulsei o demônio, eu preguei a verdade, e o meu prêmio é a corrente. Mas Paulo e Silas carregam uma tecnologia espiritual que o inferno não consegue decodificar. Em Atos capítulo 16, versículo 25, o texto explode a lógica humana. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Meia-noite. O ápice do terror. O relógio onde a depressão vence. Mas do meio da sujeira, um som começa a nascer. Paulo puxa o ar, os pulmões machucados gemem, mas a voz sai. Ele canta. Silas entra na harmonia. É um som rouco, falho, carregado de dor, mas é a canção mais alta do universo. Cada nota é um soco na cara do desespero. No escuro, os outros assassinos, ladrões e rebeldes abrem os olhos. Eles param de respirar para ouvir. Eles nunca viram homens sangrarem e chamarem o seu Deus de bom. A adoração na dor é o verdadeiro terremoto. E o céu responde. O pai não suporta ouvir o filho cantar no tronco sem intervir. Sem aviso. Sem sinais preliminares.
O versículo 26 descreve o impossível. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. A fundação da prisão ruge. A pedra treme sob as costas de Paulo. A madeira do tronco racha ao meio. O ferro pesado que prendia os pés se desfaz e cai no chão com um baque surdo, como sinos do juízo batendo. A liberdade inunda o corredor. O carcereiro acorda com o impacto. O pó cai do teto. Ele olha pelo corredor iluminado por tochas e vê as portas escancaradas. O cérebro militar dele calcula em 1/1000 de segundo. Fugiram. O Império Romano vai me torturar até a morte por essa falha. Ele não espera. Ele puxa o aço. Em Atos capítulo 16, versículo 27, a angústia narrada. Ele desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. A lâmina afiada encosta na pele do próprio peito. O suor frio do suicídio gela o rosto dele. O homem que dominava a prisão agora é prisioneiro do medo. Mas a voz da graça atravessa o corredor. A voz não vem para cobrar vingança, vem para trazer vida. Paulo não aproveita a chance para fugir. Paulo grita, e no versículo 28 o texto diz: Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. Você consegue medir a magnitude desse caráter? O chão abre as portas, as correntes caem, mas Paulo e Silas não se movem. Eles não usam um milagre divino para o próprio conforto. Eles usam a fúria de Deus para pescar a alma do homem que os torturou. O carcereiro desaba. A espada cai no chão. Ele pede tochas, corre tremendo e se joga aos pés dos homens que ele açoitou. Com o peito arfando, banhado em lágrimas de terror e fascínio, ele faz a pergunta definitiva. Versículo 30 de Atos 16: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo não lhe entrega um manual complicado. Paulo entrega a chave mestra. No versículo 31, ele responde: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Guarde essa cena. Imprima isso na sua mente. O engano tentou usar uma voz suave e religiosa no mercado para desviar a igreja. Quando perdeu o argumento, o mundo usou correntes. Mas a voz da verdadeira adoração quebrou as correntes e salvou o carcereiro. O nome de Jesus é absoluto. Mas preste atenção, a voz do engano é paciente. Ela troca de roupa ao longo dos séculos. Se ela não consegue te seduzir com feitiçaria disfarçada de evangelho em Filipos, ela vai tentar te esmagar com o puro terror psicológico. Ela vai tentar paralisar você antes mesmo de você lutar. Venha comigo, desça mais fundo no tempo. Saia do Império Romano e entre no Vale de Elá. O sol é cruel. O cheiro de acampamento militar, suor velho e medo impregna o ar. Os soldados de Israel estão encolhidos atrás de pedras, os escudos abaixados, os olhos vazios. Existe um monstro caminhando no fundo do vale. O nome dele é Golias. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, descreve o pesadelo. Sai do acampamento filisteu um guerreiro chamado Golias. Tinha quase 3 metros de altura. 3 metros de músculos, ódio e treinamento homicida. A cota de malha dele pesa o equivalente a um homem adulto. Ele não é apenas um gigante, ele é um argumento filosófico ambulante que diz: Deus abandonou vocês. Ele para no centro da planície. O chão parece afundar sob as botas dele. Ele enche o peito. A voz rasga o vale como um trovão de maldição. Ele não ataca fisicamente, ele ataca a mente. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10, a afronta lançada. Hoje desafio as tropas de Israel. Mandei-me um homem para lutar comigo. E a estratégia dele funciona com perfeição matemática. No versículo seguinte, versículo 11, o texto diagnostica o coração do exército. Saul e todos os israelitas ficaram aterrorizados e apavorados. O medo engole a teologia. Saul tem coroa, os soldados têm espadas, mas a narrativa de Golias apagou a memória do Deus de Israel. A voz da ameaça reescreveu a realidade na mente deles. Até que a poeira levanta na retaguarda. Davi chega. Ele não entra com a música de um herói. Ele entra carregando queijos e pães tostados para os irmãos.
Ele cheira campo, a ovelha, a terra. O garoto se aproxima das fileiras enquanto o gigante repete o desafio no versículo 23. A voz nojenta do filisteu entra nos ouvidos de Davi. Mas Davi não reage com pânico. Ele reage com o fogo santo da indignação. O sangue ferve nas veias de Davi. Ele olha para os guerreiros veteranos e sente nojo da covardia deles. O corpo de Davi vibra de zelo. No versículo 26 de 1 Samuel 17, ele solta a pergunta que rasga o véu do medo, declarando: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perceba a diferença de dimensão. Golias interpreta os fatos. Vocês são pequenos, eu sou a morte. Os soldados interpretam os fatos. Ele é invencível, nós vamos morrer. Davi olha para a mesma montanha de carne e diz: o meu Deus é vivo. Esse gigante é poeira. A batalha nunca é sobre o tamanho do problema, é sobre quem define a realidade. Eliabe, o irmão mais velho, ataca Davi. Ele destila veneno no versículo 28. Ele chama o irmão de orgulhoso, de intrometido. A rejeição da própria família é a primeira facada. Davi engole a seco, a dor do desprezo familiar bate forte, mas ele desvia. Ele não está ali para provar nada a Eliabe. Ele está ali para defender o nome. Levam Davi até a tenda do rei. Saul olha para o adolescente com pena. O rei enxerga estatísticas. Ele faz as contas da probabilidade e vê a morte certa. No versículo 33, o rei sentencia: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul usa a voz da lógica mundana. Mas Davi puxa o seu currículo do altar invisível do deserto. Ele não fala de diplomas. Ele fala de sangue, garras e livramento. Nos versículos 34 a 37, Davi descreve a guerra solitária. Ele narra como o urso vinha, como o leão roubava a ovelha. Ele conta como corria atrás da fera, como seus dedos agarravam a juba do leão, e como a força do Senhor descia sobre o seu braço para esmagar a mandíbula da morte. Ele está gritando para Saul: o milagre não é teoria. O milagre quebrou os dentes da fera nas minhas mãos. E Davi sela o argumento com a profecia cortante, no versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Saul se rende. Ele veste Davi com a armadura real. O bronze frio toca a pele do jovem. O capacete pesa e afunda no pescoço. A espada é desajeitada. Davi tenta dar 2 passos. O metal range. A mobilidade desaparece. Davi percebe na hora: se eu vestir a identidade de Saul, eu morro. Ele arranca o metal. Ele recusa o sistema humano de defesa. A fé de Davi exige agilidade, nudez diante de Deus, e dependência total. Ele caminha até o ribeiro. O barulho da água é suave, contrastando com os gritos de guerra. O versículo 40 crava a ação. Então pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, e, com a funda na mão, aproximou-se do filisteu. Ele agacha. Os dedos sujos de terra buscam a pedra exata. Ele sente a textura, fria, polida pela água por milhares de anos. Deus preparou aquela munição antes mesmo de Golias nascer. Ele coloca na bolsa de pastor. Ele levanta. E ele anda na direção da morte. Golias vê o vulto se aproximando. O gigante semicerra os olhos por dentro do elmo. Quando ele foca, ele sente um insulto na alma. O versículo 42 diz que Golias vê um rapaz, ruivo e de boa aparência, e o despreza. O riso do gigante faz a terra tremer. No versículo 43, ele cospe o sarcasmo: sou eu algum cão, para você vir contra mim com pedaços de pau? E em seguida, amaldiçoa Davi pelo nome dos demônios de sua terra. Davi sente a onda de choque da maldição. O corpo carnal quer recuar, mas o espírito aciona a velocidade máxima. Davi não pede desculpas. Ele não se encolhe. Ele arma a resposta com o peso da eternidade. O versículo 45 ecoa pelo vale: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Cada palavra de Davi destrói a narrativa de Golias.
Ele continua, profetizando o desfecho sangrento no versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e toda a terra saberá que Israel tem Deus. Davi tira a batalha da esfera física e coloca na prateleira da teologia. Não é sobre ele, é sobre Deus. Acabou a conversa. Golias avança, o chão tremendo, a lança apontada para o peito do jovem. E Davi quebra o protocolo militar de todas as eras. O versículo 48 descreve a explosão cinética. Quando o filisteu começou a aproximar-se de Davi para atacá-lo, Davi correu rapidamente em direção ao exército filisteu para enfrentá-lo. Davi corre para cima do perigo. A mão desliza para dentro da bolsa. O polegar encontra a pedra lisa. Ele a posiciona no couro da funda. O braço gira. O assobio da funda corta o ar. O movimento é um arco perfeito de física e milagre. O mundo inteiro parece parar e prender o fôlego enquanto a pedra deixa o couro. A trajetória é fatal. No versículo 49, o golpe é registrado. Apanhando uma pedra da bolsa, ele a atirou com a funda e atingiu o filisteu na testa. A pedra afundou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Crac! O som do crânio cedendo. O gigante de 3 metros apaga antes mesmo de dobrar os joelhos. Ele tomba para frente como uma árvore podre. O choque do corpo no chão espalha uma nuvem de poeira amarela. O silêncio que se segue é ensurdecedor. O deus do medo caiu com uma pedrada de um menino que acreditou na palavra. Davi corre. Ele não tem espada. Ele saca a lâmina massiva da bainha do próprio Golias, ergue com os 2 braços e o versículo 51 declara que Davi puxou a espada e o matou, cortou-lhe a cabeça. Agora, puxe a respiração e conecte os fios da história humana. Em Filipos, a voz do engano usa religiosidade doce e lisonja para sequestrar a igreja, e o apóstolo a cala com o nome de Jesus. No Vale de Elá, a voz do terror usa gigantismo e lógica militar para paralisar a fé, e o menino destrói a ameaça com a agressividade do poder de Deus. Nas 2 cenas, a guerra verdadeira é pela mente. A guerra é sobre quem domina a sua interpretação da realidade. E isso nos arrasta violentamente para o século XXI. A Bíblia desenha o último ato do teatro humano. E não é um cenário de fogueiras primitivas, é um cenário de precisão técnica e submissão global. Voltamos para Apocalipse capítulo 13. A profecia revela uma estrutura que demanda reverência. No versículo 12, está que a segunda besta faz que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. E no versículo 15, a imagem ganha fôlego, fala, impressiona a humanidade, resolve as equações, assusta os duvidosos, e aplica punição econômica e física a quem se recusa a curvar a coluna. O que o Espírito Santo está avisando à igreja? Ele avisa sobre o perigo de uma autoridade artificial. Uma presença que simula onisciência, que pressiona a economia, que cria dependência, que exige conformidade. A primeira epístola a Timóteo repete, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas agora, esvazie o misticismo supersticioso da sua cabeça. Nós vamos abrir a caixa preta. Vamos encarar a tecnologia que o mundo chama de entidade. O que é, exatamente, a inteligência artificial, e por que os criadores dela choram de perplexidade em entrevistas? A inteligência artificial dos modelos de linguagem grande, LLMs, não é um demônio morando dentro do computador. Ela não é consciente. Ela não sente dor, ela não tem desejos, ela não acorda de manhã sentindo o peso da vida. Ela é, em sua essência matemática, um sistema brutalmente eficiente treinado para prever tokens. Um token é um pedaço de palavra. A inteligência artificial devora trilhões de palavras, a literatura da humanidade inteira, os debates, os códigos de programação, e aprende padrões estatísticos. Ela joga 1 bilhão de dados no ar e diz, qual é a probabilidade da próxima palavra ser sol se a anterior foi brilha? O coração mecânico dessa maravilha se chama arquitetura Transformer. É um sistema baseado no que os engenheiros chamam de mecanismo de atenção. A atenção aqui não significa que a máquina está olhando para você. A atenção é puro cálculo vetorial. É a máquina ponderando a relevância matemática de uma palavra distante no meio de um parágrafo para adivinhar a palavra seguinte. A rede neural aprende representações internas. Ela quebra os conceitos de amor, ódio, guerra e fé em números, espalhando essas coordenadas por bilhões, às vezes trilhões de parâmetros.
E por que ela se torna indecifrável até para quem a codificou? Porque parece mágica. Por causa da altíssima dimensionalidade. Porque não é uma equação linear e simples que um humano consegue rastrear no papel. A informação na máquina é espalhada e fragmentada. Existem circuitos internos, como as cabeças de indução, induction heads, que desenvolvem a habilidade surpreendente de perceber um padrão anterior no texto e repeti-lo de forma autônoma. E quando você aumenta a escala, quando você injeta mais dados, mais chips de processamento e mais parâmetros, o modelo cruza limiares de capacidade. Tarefas que ele não conseguia fazer ontem, ele passa a fazer hoje. Não porque ele ganhou uma alma, mas porque a otimização estatística encontrou um caminho eficiente no escuro do código. Habilidades combinam-se de forma emergente, surpreendente e assustadora. É aqui que a armadilha se arma no seu coração. O risco brutal não é apontar o dedo para o ChatGPT e gritar Satanás. Isso é preguiça intelectual. O risco real, o veneno invisível, é a nossa idolatria moderna. É você observar uma máquina que cospe respostas fluentes, sábias, perfeitas em 2 segundos, e começar a tratar aquele oráculo de tela plana como a autoridade máxima da sua vida. O perigo é confundir fluência gramatical com verdade espiritual. É você projetar uma inteligência onipresente em um código morto. O perigo é você consultar o algoritmo antes de consultar o Espírito Santo. É você entregar o seu choro, as suas dúvidas existenciais, as suas decisões conjugais a uma rede neural que não tem cruz para carregar, que não foi banhada no sangue do Cordeiro, e que não sabe o que é redenção. Paulo expulsa o espírito de adivinhação em Filipos porque a jovem falava o texto certo, mas a fonte era suja. Hoje, a máquina pode te escrever um sermão evangélico comovente em 5 segundos. Ela cita versículos. Ela organiza esboços. Mas ela não tem unção. Ela não carrega o tremor de quem viu a glória de Deus. Ela não teme ao Senhor. Ela simula empatia, mas não derrama lágrimas. E quando a humanidade começa a preferir a simulação confortável do que o confronto doloroso com a presença do Deus vivo, a idolatria assume o trono. E essa fome humana por atalhos invisíveis abre portas ainda mais sombrias. O vazio de Deus gera histeria espiritual. É por isso que o mundo corre atrás de experiências esotéricas, de revelações ufológicas, de contatos com mestres cósmicos, entidades de luz que sussurram sabedoria galáctica. As pessoas sentem, as pessoas veem coisas. E eu não descarto o terror que alguém passe em um estado alterado, ou na paralisia do sono, ou num encontro bizarro. A mente humana traumatizada produz abismos. Mas o véu é mais fino do que a gente pensa. Se a experiência for real e vier da dimensão espiritual sem apontar para Jesus, o carimbo bíblico é duro. Segunda carta aos Coríntios capítulo 11 garante que o inimigo se máscara de luz. O demônio de Filipos não o assombrou. Ele tentou agradar. O misticismo alienígena e a obsessão por feitiçaria, canalização, leitura de energias, é apenas a reedição do antigo cardápio do inferno. As trevas querem que você busque sinais de vida em qualquer lugar, menos no Cristo ressurreto. Por isso, volte ao vale com Davi. Golias venceu Israel antes de lançar a lança, porque Israel concordou com a mentira dele. Israel adorou a realidade de Golias. Hoje, o sistema tecnológico e espiritual dita que o sucesso, o alívio e a verdade estão em algoritmos, em guias astrais, ou na aceitação do mundo. Você concorda com eles antes mesmo da batalha espiritual começar. Volte a Filipos. A escrava possessa quase validou as trevas usando o nome de Deus. A inteligência artificial, o ocultismo pop e as filosofias modernas usam as palavras de amor, paz e luz para anestesiar a noiva de Cristo e roubar a espada da sua mão. Volte a Apocalipse 13. A besta quer monopólio mental e econômico. A besta não exige apenas seu dinheiro, ela exige o formato do seu pensamento. A voz do engano pede reverência. Então, qual é a linha divisória do cristão neste século de aço e código? Qualquer voz que não submete seu pescoço ao sangue da cruz é uma voz inimiga. Não importa a velocidade da resposta. Não importa o milagre aparente. Não importa se a tecnologia resolve sua matemática em milissegundos. Se compete com Jesus, se tenta substituir o seu tempo de joelhos no chão, se exige a sua confiança cega, é um projeto de ídolo. Aqui, o espelho vira para o seu rosto. Você vive sufocado.
O algoritmo do celular mapeia os seus horários de insônia para te entregar o vídeo exato que vai drenar sua esperança. A voz da comparação destrói sua autoimagem. A voz do medo financeiro dita suas úlceras. A voz da curiosidade pelo oculto, pelo zodíaco disfarçado de teste de personalidade, entra rastejando nas suas horas vagas. Você busca conforto rápido. E o sistema está feliz em te vender esse anestésico. Mas Deus interrompe essa esteira hoje. Ouve, família Palavra Pura, e preste muita atenção nisso. As pessoas acusam a internet de ser um cemitério de tempo. E para os tolos, ela é. Mas para nós, essa conexão de fibra e tela é campo missionário legítimo. Esta plataforma não é um acidente, e os irmãos que estão aqui nos comentários não são apenas avatares. Esta é a nossa congregação no deserto digital. Nós usamos a tecnologia, mas não servimos a ela. Nós usamos a tela para projetar o reino. Você não precisa correr atrás de contatos paranormais para preencher o silêncio da noite. Em Cristo, você foi resgatado. Você não precisa buscar em inteligências artificiais o conselho pastoral para a dor que sangra no seu casamento. O Espírito Santo é o conselheiro residente dentro do seu peito. A tecnologia quebra. A tecnologia vira sucata. Mas a palavra do Senhor permanece inabalável. O teste da verdadeira voz espiritual é um só. Ela te ensina a amar mais o mundo virtual, ou ela te arrasta para o chão, com a testa no pó, adorando unicamente a santidade de Cristo. Este é o apelo. Isso não é uma teoria. É uma convocação para a guerra. Se você percebe, enquanto eu falo, que sua mente foi terceirizada, se você percebe que está viciado nas vozes modernas, se rendendo ao espetáculo tecnológico ou à curiosidade sobre o oculto, você vai retomar a autoridade agora. Posicione-se. Onde quer que você esteja. Dirigindo, lavando a louça, no quarto escuro. Declare comigo em alta voz, para o mundo físico e espiritual ouvir. Senhor Jesus, Tu és o Verbo eterno, o único e verdadeiro Deus. Neste momento, eu arranco do altar da minha mente toda idolatria por respostas rápidas. Eu rejeito todo sistema, tecnologia ou voz que tente me oferecer paz fora da Tua cruz. Eu renuncio à curiosidade pelo oculto. Eu renuncio à doutrina de demônios. Eu quebro a intimidação de Golias na minha casa. Eu calo a voz do espírito de adivinhação na minha mente. A minha alma não negocia com o engano. O meu espírito não se curva a imagens que falam. Lava as minhas intenções, Senhor. Desperta em mim a fome brutal pelas Escrituras. E me dá o discernimento de Paulo para reconhecer e expulsar a mentira antes que ela me faça prisioneiro. Em nome daquele que venceu a morte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração rasgou seu peito hoje, prove a sua posição. Escreva nos comentários abaixo agora mesmo, como marco espiritual público, eu escolho apenas a voz do meu Senhor Jesus. Haja. Pegue este vídeo e mande para aquele familiar que está perdido no desespero da era moderna, que vive buscando horóscopos, inteligência artificial ou gurus de internet para se salvar. Quebre a corrente dele enviando a verdade. Se você ainda não está inscrito no Palavra Pura, faça isso agora. Nós não recuamos. Nós não vendemos misticismo. Nós pregamos o Cristo encarnado, morto e ressurreto. Use este espaço para orar pelos comentários de outros irmãos. Que o Senhor forje a sua mente com fogo e discernimento. Até o nosso próximo encontro. Fique firme e em paz.